Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Cilínio, Secretário de Estado da Economia. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento é capital continuarmos a apostar na inovação e na competitividade das empresas, porque é aí que está o cerne do crescimento da economia. Teremos a oportunidade mais à frente neste Conversa Capital de falar precisamente sobre isso, sobre a inovação e os incentivos à inovação, mas na atualidade sobressai nesta altura a questão da venda da Efacec à Mutares, que teve 3 anos para que isto acontecesse nas mãos do Estado. O PSD já veio dizer que este processo está repleto de opacidade. O que é que foi determinante para o Governo nesta opção pela Mutares? A avaliação é feita com base em critérios que estão definidos na RCM e também com base numa avaliação económica, tendo por base os critérios que a própria Comissão Europeia vai utilizar para avaliar a regularidade da própria operação. Portanto, foi a combinação destes critérios que permitiu chegar à conclusão que a proposta da Mutares era a mais competitiva e aquela que também traduzia um maior potencial de recuperação daquilo que tem sido o investimento do Estado na manutenção da Efacec. Portanto, os critérios são objetivos, têm um relatório e um trabalho da par pública por trás e, obviamente, que numa operação desta complexidade existem aspectos que agora têm que ser ultimados para a formalização do contrato. Isso também já foi indicado pelo Sr. Ministro. O contrato será formalizado muito em breve. Mas imagino que tenha sido também importante e determinante o valor. Qual foi o valor? A avaliação do valor é feita com base na análise de taxas internas de rentabilidade das propostas. Ou seja, está dependente daquilo que são objetivos? Está dependente daquilo que são os cenários de progresso, de crescimento da empresa e, obviamente, daquilo que são as condições financeiras envolvidas. Aquilo que eu posso adiantar é que a proposta da Mutares era claramente aquela que conduzia a uma TIR mais elevada face a todas as 4 apresentadas. Mas porquê é que não nos pode adiantar o valor? É uma informação que terá que ser divulgada no momento certo. Ainda estão a ser fechados aspectos para a regularização e para a assinatura do contrato e, portanto, eu neste momento não poderei dar essa informação. Mas é um valor que ainda não está determinado, ou está, mas por motivos que ao Governo caberá explicar, não pode revelar? Não, o valor certamente será e os dados serão anunciados em momento oportuno. Mas o valor já está determinado? Obviamente. E é uma baliza de valores ou é um valor já fixo? Não, existe, como todo tipo de avaliações desta natureza, uma análise de sensibilidade que foi feita para todas as propostas. E essa análise de sensibilidade tem um intervalo de otimista, um intervalo pessimista e um intervalo que é aquele que é o cenário esperado. Quer quantificar esses intervalos para percebermos melhor? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas aquilo que eu posso confirmar é que, efetivamente, esta proposta foi aquela que apresenta a TIR mais elevada e, portanto, também foi essa uma das razões pela escolha. Mas não foi a única. Permitam-me dizer que também foi a proposta que, do ponto de vista daquilo que é a manutenção da capacidade de engenharia da Efacec nesta área da mobilidade elétrica era também a proposta que dava maior potencial ou melhores garantias de continuidade e também tendo em conta aquilo que é o portfólio e o histórico da própria Mutares relativamente a este tipo de intervenções. Portanto, havia, e essa avaliação é feita, de que é um parceiro credível para conduzir a proposta, no fundo, para conduzir o processo e para promover a recuperação da empresa. Mas, Sr. Secretário de Estado, o facto de não divulgar o valor, no fundo, está a dar razão ao PSD quando diz que há aqui opacidade, porque anunciar um negócio sem anunciar o seu valor não faz muito sentido. Sim, mas esse momento, no momento certo, qual essa é o momento certo, será. então? Quando é que isso vai acontecer? Eu creio que hoje foi anunciado que o PSD pediu um debate na Assembleia da República. O Sr. Ministro está a conduzir o processo e certamente quando entender oportuno irá divulgar a informação necessária. O Sr. Ministro anunciou que tem a expectativa de que o Estado possa recuperar grande parte ou mesmo a totalidade do valor que, no fundo, o Estado empenhou na Efacec durante estes 3 anos. Esse valor são 200 e poucos milhões de euros, 132 em injeções diretas, mais 85 em garantias do Estado. Significa isto que o valor máximo da proposta cujo valor não pode revelar estará nessa ordem de grandeza dos 200 e poucos milhões ou é abaixo disso? Não, eu não vou entrar nesse detalhe. Como eu disse, esse mecanismo prevê que
o fundo entrando na empresa, a liquidação da empresa ou a transferência, ou digamos assim, porque o fundo não tem como objetivo manter, aliás, como se verifica pelo seu portfólio, manter os seus investimentos de forma permanente, mas aquilo que está garantido é que haverá um retorno para o Estado, no momento dessa liquidação, que irá compensar, ou que tem essa probabilidade de compensar na totalidade todos os valores investidos. No momento da liquidação significa na assinatura do contrato? Quando eu estou a dizer liquidação, não estou a dizer liquidação da empresa, estou a dizer no momento da venda da empresa. No momento do contrato? Existe um mecanismo. Neste momento, o que é importante para o Governo é garantir que a FASEC tem condições para, no fundo, entrar no caminho da sua recuperação económica e financeira, porque é isso que depois também vai promover a sua venda com sucesso no mercado. E é isso que é importante neste momento. O Governo disse também que o contrato deverá ser assinado dentro de 1 ou 2 semanas. Por que este anúncio agora e não daqui a 1 ou 2 semanas, quando todos esses detalhes já poderiam ser tornados públicos? Obviamente, se não o tivéssemos feito agora, provavelmente estaríamos a ser acusados de não divulgar o resultado da operação quando a escolha estava feita, ou tinha sido feita, e, obviamente, apesar de ainda existirem aspectos ao nível da due diligence que têm que ser fechados para a assinatura do contrato. E, portanto, foi uma opção do Governo divulgar essa informação até para evitar que, eventualmente, essa informação pudesse aparecer na imprensa e criar algum ruído no próprio processo negocial, e agora, com a calma necessária, promover o fecho das condições para a assinatura do contrato. Quantos anos para a recuperação? A proposta, creio que aponta num prazo entre 3 a 5 anos. E será no final desse período que depois serão feitas contas com o Estado, é isso? Sim. E a nível de capital que a empresa vai colocar a Mutares na empresa? Isso será divulgado também oportunamente. Mas será suficiente para a negociação com os credores? Nem por isso, porque, na verdade, já se ouviu o Sr. Ministro também pedir para que haja da parte dos credores alguma sensibilidade para perdoarem alguma dívida. Pronto. Obviamente que agora a negociação com os credores é uma negociação entre a Mutares e os próprios credores. E aquilo que nós acreditamos é que existem todas as condições para que os credores aceitem a proposta e, portanto, também assumam o seu compromisso na recuperação da FASEC. Há ainda o risco de impugnação por parte dos outros concorrentes ou não? Obviamente, eu não posso referir isso, é um direito que todos têm, portanto, é um processo transparente e legalmente todos os concorrentes têm essa possibilidade, mas a expectativa que temos é que isso não aconteça. Portanto, já foi comunicado aos outros concorrentes que tinha sido a Mutares a vencedora, é isso? A parte pública está a desenvolver todos os procedimentos formais e, portanto, certamente que já o terá feito. Em relação a Bruxelas, há alguma garantia, desde já, uma pré-garantia de que o negócio passe? É assim, a Comissão Europeia tem sido informada, foi informada de todo o processo. Até já nos disse que os critérios foram um bocadinho à semelhança das próprias regras da União Europeia. Existe, aliás, um conjunto de aspectos que até originaram, na altura, a interrupção e a não concretização da proposta anterior, da DST, e que foram agora acautelados e, portanto, a Comissão Europeia acompanhou todo o processo portanto, isso também nos dá alguma expectativa de que a Comissão vá dar luz verde à proposta. Aliás, um dos critérios que é chave para essa luz verde tem a ver exatamente com a rentabilidade financeira das propostas, ou seja, uma lógica de concorrência, que é essa a perspectiva que a Comissão olha em que olha para o processo. A Comissão certamente irá exigir que a proposta selecionada seja aquela que, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico, seja a mais robusta do ponto de vista financeiro. Portanto, isso significa que, da vossa parte, há uma expectativa positiva de que seja aceita em Bruxelas? Sim. E o Governo tem também a garantia de que a Mutares não vai, no fundo, desagregar a FASEC, vendê-la depois por partes ou não? Ou isso não consta do contrato? Isso não consta, ou seja, isso não consta da proposta, portanto a proposta da Mutares é clara desse ponto de vista e, obviamente, o contrato agora irá determinar as regras que serão utilizadas para essa gestão durante a sua vigência. O contrato ainda está a ser, então, neste momento, finalizado Sim.
desenvolvido, no fundo, assim, é isso? Existe uma base que está a ser discutida em pormenor. Explicou há pouco que a EFASEC terá passar por um período de 3 a 5 anos para ser recuperada, se bem entendi. Isso significa que a Mutares se comprometeu a não vender a EFASEC antes deste prazo? Se a Mutares vender a EFASEC antes desse prazo é porque a recuperação correu melhor do que aquilo que estávamos à espera. Ou seja, aquilo que corresponde à venda ou ao período de venda tem a ver com o período em que há uma expectativa de que a empresa passe a ter indicadores de rentabilidade económica positivos, porque são esses indicadores de rentabilidade económica positivos que permitem que a venda da EFASEC seja feita por um valor interessante. Vender a EFASEC com indicadores de rentabilidade negativos significaria que o mercado não iria pagar o valor que eventualmente, ou o potencial que a EFASEC tem. Portanto, esta partilha de risco entre o Estado e a Mutares é importante porque se o processo correr bem, quer a Mutares, quer o Estado ganham, uma vez que recuperam os valores que introduziram, com rentabilidade, e, portanto, é isso e é nesse processo que estamos a apostar. Mas não há nenhuma cláusula que impeça isso, pois não? Volto a dizer, se a Mutares vender antes, é porque o processo de recuperação correu bem. Pode vender por outras razões. A própria Mutares pode passar por dificuldades e ter que vender a empresa, ou seja, há várias razões para se vender, não é? Por isso é que lhe pergunto se há alguma cláusula que Não lhe posso dizer, porque não conheço em detalhe as cláusulas do contrato, mas isso é um aspecto que certamente será tido em conta na negociação. As expectativas que o Estado tem de recuperação dos tais 200 e alguma coisa milhões de euros que empenhou na EFASEC ao longo deste período em que teve os 71,73% do capital da empresa, essa recuperação vai acontecer no momento da assinatura do contrato ou vai acontecer num período ao longo do qual a Mutares está na EFASEC? Será neste momento, o que é prioritário é garantir as condições económico-financeiras para que a EFASEC desenvolva o seu processo de recuperação e garanta um valor adequado para depois poder permitir essa recuperação, quer junto do Estado, quer junto da Mutares. E, portanto, será uma recuperação ao longo do tempo e não no momento da assinatura? Exatamente. Os 200 e tal milhões. É possível que, perguntando de outra forma, qual é a garantia que a Mutares dá em relação à manutenção do emprego na EFASEC? Sim, obviamente existem aspectos que estão a ser negociados, existe um compromisso da Mutares para a manutenção da atividade da EFASEC e obviamente essa manutenção está dependente daquilo que é a capacidade técnica, capacidade de engenharia que a EFASEC tem ao nível dos seus recursos humanos. Aquilo que estava a acontecer era um período onde a indefinição estava também a causar uma erosão naquilo que eram os postos de trabalho que a EFASEC tinha e que tinha que ser estancada o mais rapidamente possível. E é isso que nós esperamos agora conseguir com este processo e tendo já até havido uma redução desde o momento em que houvesse intervenção, que a partir de agora a estrutura de recursos humanos consolide e a empresa possa desenvolver-se tendo essa base. O que eu ainda não entendi é, a Mutares comprometeu-se de alguma forma em relação ao período durante o qual vai estar na EFASEC? Porque a Mutares, se compromete, por exemplo, a não cortar pessoal, isso certamente tem que estar associado a um período, porque se daqui a 6 meses saírem... Como eu lhe disse, esse processo está a ser discutido no âmbito do contrato. Existe o risco deste negócio acabar por não ir para a frente, dado que já nos explicou que o contrato está ainda a ser ultimado? O contrato não está assinado, ou seja, a probabilidade dele acontecer é extremamente elevada. Portanto, nós acreditamos que ele vai acontecer. Nada na vida é 100%. Sim, há a questão da impugnação, há a questão de Bruxelas, enfim, há muitos ses. Ou há a questão da própria Mutares poder acabar por não concordar com os termos do contrato final, dado que ele ainda não está finalizado. Não acreditamos, porque aquilo que percebemos, principalmente do lado da Mutares, é que existe uma vontade grande de fechar o processo e de assinar o contrato. O CDE, o Sr. Secretário de Estado, reviu em alta as perspectivas de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,5%, impulsionado pelo PRR e pelas exportações, nomeadamente o turismo. Mas há quem diga que podíamos estar a crescer mais. Partilha dessa opinião também ou não? Eu obviamente,
é muito interessante e eu percebo que todos nós ansiamos e temos a expectativa de que a economia cresça mais e cresça o mais possível. Agora, aquilo que os números apresentados pela OCDE, que confirmam os números apresentados pela União Europeia, confirmam os números apresentados pelo próprio FMI, é que o crescimento em Portugal vai ser um dos maiores dos países da União Europeia, um dos maiores dos países da OCDE. E isso é relevado pelos próprios pares. Eu próprio estive em Paris, na cimeira da OCDE, na cimeira ministerial, e os nossos pares reconhecem o desempenho de Portugal, sendo que é um desempenho que tem um contexto bastante complexo. Temos que perceber que Portugal está a garantir este nível de crescimento, conseguindo controlar as contas públicas, reduzindo o endividamento, conseguindo controlar a inflação. Aliás, também Portugal, desse ponto de vista, tem tido um bom desempenho e conseguindo controlar o desemprego. E conseguindo, apesar de tudo, manter ou ter um impacto dos mais reduzidos também da série ao nível das remunerações e do rendimento das famílias. E este equilíbrio de situações, porque todas elas podem puxar para lugares diferentes, portanto, elas não são necessariamente alinhadas, não estão necessariamente alinhadas, é por mérito daquilo que também tem sido a monitorização e a condução que o Governo tem feito sobre todos os estímulos que tem introduzido na economia, de uma forma muito equilibrada, para não criar pressões inflacionistas adicionais. Mas isso também significa que está muito assente no turismo, como eu disse, que faz falta existir este ano um bom verão no turismo, um bom ano com o turismo, não é? Vamos ver. Primeiro, o turismo, obviamente, é um setor importante da economia e tem tido um crescimento notável. Também temos que perceber que o turismo parou praticamente, parou totalmente com o contexto de Covid e, portanto, estamos a conseguir promover essa recuperação, ultrapassando aqueles que são os níveis prévios ao Covid. Agora, a economia não é só turismo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da metalomecânica e dos bens de equipamento, onde, por exemplo, o volume de exportações é superior ao do turismo e onde também tivemos um crescimento de exportações muito significativo. Ajudados pela inflação também. Não só, mesmo descontando o valor da inflação, o crescimento das exportações é bastante positivo. E, portanto, esse comportamento tem sido verificado em vários setores da economia. Ainda hoje, na capa do Expresso, no Económico, é referido que vários setores industriais têm perspectivas para aumentarem as suas exportações este ano. Isso foi uma novidade para si? Não sabia já isso? Não foi uma novidade. Obviamente, eu tenho acompanhado todos estes setores. Aliás, eu já estive em perto de 40 empresas, tenho acompanhado todas estas associações e dialogado com elas de forma muito próxima, e até para percebermos aquelas que são as dificuldades e percebermos aqueles que são as perspectivas de desenvolvimento dos vários setores de atividade. E muitos destes setores, aquilo que nos dizem é que têm uma expectativa, continuam a ter uma expectativa de crescimento. E é uma expectativa de crescimento que não se vai resumir ao primeiro trimestre. Portanto, a indicação que temos é de que, efetivamente, vão continuar a crescer. Obviamente, alguns ajustamentos existem em alguns setores, mas, em termos gerais, a exportação de bens vai continuar a crescer. Em que medida é que este aumento das taxas de juros está a prejudicar as empresas, nomeadamente aquelas que estão mais endividadas e as pequenas e médias empresas? É preciso, e eu próprio nessas discussões que tenho tido com as empresas, temos abordado muito esse aspecto. Há um aspecto positivo, que é o nível de endividamento das empresas tem vindo a descer paulatinamente, o que significa que a sua exposição também ao crédito bancário é menor do que aquele que era há alguns anos atrás. Por outro lado, muitos dos contratos de financiamento não são variáveis, ou seja, têm taxas fixas e, portanto, significa que essa repercussão não é imediata nos contratos de financiamento das empresas. O que significa que as empresas têm uma noção de que, se a situação se mantiver durante muito tempo, isso pode e vai começar a repercutir-se nos custos que têm ao nível de financiamento, mas aqui é que joga o facto de acreditarmos ou não que estamos perante uma situação permanente, porque todos os dados nos indicam
que a situação que estamos a atravessar é uma situação transitória. A inflação está a diminuir, o BCE aumentou as taxas de juro, mas existem muitos analistas... Vai aumentar um pouco mais, existe essa expectativa, mas as próprias previsões da OCDE dizem que vamos atingir um nível de estabilidade e que a partir do ano que vem podemos começar a ter reduções nas taxas de juros à medida que a inflação também der sinais cada vez mais fortes de redução. A banca também está a cumprir aí esse papel no diálogo com as empresas, do seu ponto de vista, ou tem recebido muitas queixas dos empresários relativamente à banca? Obviamente que há uma relação comercial entre os empresários e a banca faz sempre uma avaliação de risco em função daquilo que é a situação das empresas e a situação dos setores. Aquilo que nós acreditamos e tenho percebido é que, apesar de poderem existir pontualmente algumas situações de dificuldade, as empresas têm conseguido encontrar soluções juntamente da banca e, obviamente, aqui o Estado, através dos sistemas de garantias mútuas, também tem permitido que esse acesso ao financiamento se mantenha em níveis idênticos ou semelhantes àquilo que se verificava antes. E, portanto, não temos nenhuma situação, obviamente com situações pontuais, em que as coisas estejam a alterar de forma muito significativa. Uhum. Confirma que o IAPMEI não vai lançar para já mais candidaturas do apoio a apoiar gás que foi necessário durante o aumento dos preços da energia? Sim. Essa é uma questão que nós estamos neste momento a avaliar. Aquilo que se verificou no caso do apoiar gás é uma medida que vigorou até dezembro e que permitiu entregar às empresas cerca de 87 milhões de euros. Foi um valor que não foi tão superior, tão grande como aquele que estava inicialmente destinado, mas também o que é facto é que os preços da energia começaram a descer e neste momento já estão a níveis anteriores àqueles que se verificavam antes da guerra da Ucrânia. No entanto, existem... Que era o limite estipulado por Bruxelas para que existisse esse apoio. Exatamente. Portanto, esse apoio que existe e que foi lançado o último concurso e depois, entretanto, foi criado também um mecanismo de ajustamento automático em função dos preços do MIB-Gás, que permite fazer uma compensação na própria fatura energética do aumento desses custos. Esses dois mecanismos, de alguma forma, vieram traduzir aquilo que é um phasing out das medidas de apoio à energia, até de acordo com as recomendações recentes do FMI e da própria OCDE. Portanto, esse mecanismo de phasing out está no terreno. Aquilo que nós estamos a identificar com alguns setores mais expostos aos custos de energia, vou dar o exemplo do setor cerâmico, é que podemos ter situações onde os contratos de energia têm preços fixos e preços mais elevados do que aquilo que são os preços de mercado. E estamos neste momento a fazer essa avaliação com as entidades, com os representantes desses setores, no sentido de percebermos se efetivamente se justifica a abertura de mais uma fase de candidatura ou se vamos deixar que o mecanismo que existe neste momento produza o seu efeito. Mas seria possível dar o apoio em função do valor negociado no contrato, em vez de ser em função do valor global do preço do gás? Este mecanismo de apoiar gás é em função do contrato que as empresas têm. Portanto, e não nesse do sentido preço. seria possível manter, Sim, então? Sim. Lá está, estamos a fazer essa avaliação, até porque a tendência que tem acontecido nas várias fases é de uma redução dos pedidos de apoio e dos montantes de pedido de apoio também. Portanto, há uma tendência que nos diz que eventualmente poderíamos estar perante uma situação em que a descontinuação desses apoios e a sua continuidade apenas através do mecanismo de compensação poderia fazer sentido. Mas pode garantir que as empresas que efetivamente ainda têm esses contratos negociados com esses valores mais elevados, que vão poder continuar a beneficiar da medida ou não? Vamos fazer essa avaliação e, se concluirmos, vamos discutir no seio do Governo essa necessidade e essa possibilidade. E quando é que essa decisão será tomada? Será tomada, eu diria, no próximo mês. Do contacto que tem com as empresas, com o tecido empresarial, que tipo de apoio é que neste momento faz mais falta às nossas empresas? As empresas manifestam, têm manifestado, obviamente, várias necessidades, mas eu poderia dar uma nota das principais. Talvez a primeira será uma necessidade de recursos humanos. Aliás, principalmente nos setores industriais, tem havido uma grande dificuldade ou alguma dificuldade em muitos setores de conseguirem atrair mão de obra para as suas unidades produtivas. Isto pode ter aqui dois efeitos. Um que tem a ver com
algum afastamento dos jovens daquilo que é o trabalho de natureza mais industrial e, portanto, é algo que também estamos a trabalhar com a indústria no sentido de inverter essa imagem, mas também por aquilo que é uma dinâmica, uma pressão sobre aquilo que são as taxas de desemprego ou de emprego que têm-se mantido, no caso das taxas de emprego, elevadas. A outra prende-se com, e de alguma forma reduziu, porque a questão do preço da energia, do preço das matérias-primas reduziu substancialmente e as empresas neste momento sentem uma estabilidade daquilo que são os fatores de produção, com estas exceções que foram aqui referidas, para continuar a desenvolver a atividade. A outra tem a ver com a continuidade dos apoios à inovação e com a necessidade de mantermos esses apoios para que as empresas possam fazer também esta transição daquilo que são atividades mais intensivas de mão de obra para atividades mais tecnológicas, mesmo naqueles setores que podíamos considerar onde isso é difícil. Hoje visitamos fábricas de produção de calçado com linhas que já têm um nível de automatização de várias das operações, utilizando robôs, que são completamente diferentes daquilo que se verificava há 10 anos atrás. No têxtil, começamos a ter também esse tipo de tecnologias a serem aplicadas nas linhas de produção e, obviamente, as empresas precisam desses apoios para poderem fazer essa transição e, aliás, essa transição é essencial também para podermos garantir aquela que é a política do Governo de aumento de salários, e também promover o aumento da produtividade, porque também é só aumentando essa capacidade produtiva por fator de trabalho que nós conseguimos fazer essa transição. Em relação à questão específica da dificuldade de contratação, que é um pouco transversal a toda a economia, há alguma medida em vista que esteja a ser pensada pelo Governo? O Governo tomou há pouco tempo uma medida de flexibilização dos vistos de trabalho para os países de língua oficial portuguesa. E, portanto, essa é uma das medidas que vem reforçar outras que já existem, como, por exemplo, o TecVisa, o TecVisa, por exemplo, já permitiu atrair-se vários milhares de trabalhadores altamente qualificados para Portugal, ou, por exemplo, o Startup Visa. No entanto, este equilíbrio de atração de mão de obra tem que ser feito, obviamente, de uma forma ponderada, de forma a que ele seja sustentável, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social. Esse é um aspecto importante. Porque nós temos, portanto, esses vistos específicos, quem vem já vem direcionado para... Sim. Mas os outros, o que está a acontecer é que, efetivamente, estamos a assistir a um número cada vez maior de imigrantes a chegarem a Portugal, mas muitos não se conseguem integrar no mercado de trabalho. Está a ser feita alguma coisa nesse sentido, para as empresas poderem aproveitar essa mão de obra? Sim, obviamente nós, através de programas de formação, programas de acolhimento, e esse trabalho está a ser feito com os colegas que têm essa área governativa, no sentido de promover essa integração. Por exemplo, estamos a trabalhar com a Ministra dos Assuntos Parlamentares na criação de um centro de acolhimento que integra uma vertente de formação, de requalificação e de colocação depois desses recursos humanos nas empresas, nos setores que são necessitados, por exemplo. Esse trabalho está a ser feito e estamos constantemente atentos para podermos identificar oportunidades para que isso aconteça. Relativamente à carga fiscal, que é uma das áreas que as empresas mais se queixam, não é? As PMEs neste orçamento já passaram a ter uma taxa reduzida de IRC de 17%, mas haveria aqui ainda margem neste orçamento que realmente até agora está com resultados positivos para uma outra descida intercalar, ou nem por isso? Nós, obviamente, o Governo neste momento está focado na preparação do orçamento para 2024. Relativamente a 2023, a prioridade tem sido dada também àquele que é o alívio fiscal e à entrega de rendimentos às famílias que permitam compensar os efeitos da inflação. Importa também perceber que, por essa via, também mantendo os níveis de consumo de forma equilibrada e sem criar pressões inflacionistas, estamos também, por via indireta, a ajudar aquilo que é a atividade das empresas. E, portanto, tem sido essa a principal política. Então, descidas só para 2024, se as empresas, é muito simples, deixe-me só dizer isto. Se as empresas não venderem,
não tem lucros. Portanto, se não tem lucros, o IRC é irrelevante, porque o IRC sobre uma empresa que não tem lucros não existe. Não é? Portanto, eu acho que aqui aquilo que temos que garantir é que as várias variáveis da economia funcionam de forma equilibrada, num equilíbrio que é muito difícil face àquilo que é a pressão inflacionista. Mas o Governo pondera ou não, já que falou no orçamento para 2024, pondera ou não analisar a hipótese de uma descida da carga fiscal para 2024? Essa hipótese está a ser discutida. Está no programa aliás, de estabilidade. A questão é até onde é que o Governo está disponível para ir. É assim, nós temos que perceber que o contexto, aliás, também à semelhança dos números de economia que nos surpreendem, isso significa que a pilotagem de todas as variáveis económicas tem que ser feita muito em cima daquilo que está a acontecer e dos dados que temos de receitas fiscais, evolução das taxas de juros, ao nível até do próprio financiamento do Estado, do Governo. Portanto, existe aqui a necessidade de fazer essa monitorização. Isso pode causar, muitas vezes, uma ideia de que há uma assimetria dos efeitos face às medidas. Ou seja, o que acontece é, verifica-se um efeito, uma vez que os preços aumentam, a medida que vem, por exemplo, IVA zero, ou as prestações adicionais, ou o aumento do subsídio de refeição na administração pública, vêm um pouco para compensar essa necessidade de ajustamento. E, portanto, essa monitorização é feita constantemente e está a ser feita constantemente. E, portanto, desse ponto de vista, o Governo, tendo em conta essa monitorização, irá tomar as medidas que permitam fazer esse reajustamento às variáveis económicas. Diga-me uma coisa, está a monitorizar o incentivo fiscal à valorização salarial que foi no âmbito da agenda do trabalho e também do acordo que foi assinado com os patrões e sindicatos? Está a ser feita essa monitorização? Tem dados para nos dar? Não tem dados. Essa monitorização é feita no âmbito da concertação social e, portanto, obviamente, é nesse contexto que essa informação também é prestada. Então não faz ideia quantas empresas é que aumentaram os salários acima de 5,1%? Não tenho essa informação. Porque inicialmente havia uma estimativa, um impacto orçamental de 75 milhões e 500 mil empresas. Portanto, nem sequer tem ideia se este objetivo está a ser cumprido. Como lhe disse, é um assunto que está a ser discutido em concertação social, não tenho essa informação. Falemos então do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Quais os efeitos práticos que o país já está a sentir destes fundos europeus? Eu acho, permita-me dizer que existem aqui dois efeitos, até porque existe um efeito quantitativo, que é um efeito que está estimado através de estudos que foram elaborados e que prevêem o impacto no crescimento do PIB num período de 20 anos que situa à volta dos 5, não tenho o número exatamente presente, mas à volta dos 5%, 5 ponto qualquer coisa. Portanto, esse impacto é objetivo e tem a ver também com os multiplicadores sobre o valor de investimento, multiplicadores de retorno sobre o montante, e que situam na casa das 5 vezes, ou seja, o que significa que cada euro do PRR devolve 5 vezes o seu valor em termos de crescimento económico. Isso são aquilo que são as variáveis macroeconómicas. Eu prefiro-me concentrar naquilo que é o efeito, no que diz respeito às empresas, obviamente, naquilo que é a dinâmica que as empresas têm do ponto de vista da colaboração e do ponto de vista da inovação e muito suportado naquilo que é a experiência das agendas mobilizadoras do PRR. Aquilo que nós vemos por parte das próprias empresas, por parte das entidades que participam nos consórcios, é que este trabalho colaborativo para desenvolver ideia e inovação, para depois entregarem novos produtos e serviços ao mercado, é algo que é bastante frutuoso. As empresas estão a valorizar muito essa experiência. Portanto, é um upgrade muito significativo a qualquer coisa que se fazia, que já se fez no passado. Portanto, esse é um impacto mais qualitativo, porque este caminho da inovação, o caminho do acréscimo de valor aos produtos, à nossa produção, aos produtos que nós temos e à nossa economia, é o desafio que nós temos que enfrentar para promovermos a competitividade da nossa economia. Nós temos que aumentar muito valor, muito mais valor do que aquilo que já aumentámos, temos que aumentar ainda mais
naquilo que são as nossas atividades económicas. E esse é o caminho para podermos aumentar o nosso crescimento também e podermos aumentar o nível de vida dos nossos cidadãos. Vamos então continuar com esse tema das agendas para a inovação, dando aqui um pouco um passo atrás, porque a EFASEC é um dos consórcios a concurso nas agendas para a inovação empresarial. Este anúncio que foi feito da venda facilita esse processo? Quando é que ele pode estar fechado? O EFASEC é líder de duas agendas. Uma delas, neste momento, já foi contratualizada e está a ser feito due diligence relativo àquilo que são os aspectos formais de cumprimento de condições de natureza ambiental, económica e financeira, etc. E a outra está numa fase avançada também do processo. Obviamente que, e esse é um aspecto, também o consórcio Mutares assumiu a continuidade destes investimentos para garantir também a competitividade futura da empresa e, portanto, isso também nos dá esse conforto. Uhum. Até há pouco tempo ainda faltava assinar 10 contratos dos 53 projetos que foram selecionados. Havia o objetivo de ter 9 deles fechados no primeiro semestre. O primeiro semestre está quase a terminar. Esse objetivo vai ser concretizado? Vai. Quer dizer, obviamente não está todo, faltam neste momento 6 contratos, foram assinados mais de 3 contratos, entretanto, e estamos, digamos assim, a desbloquear as outras situações mais, digamos assim, mais complexas, no sentido também de conseguirmos fechar esses contratos, com exceção de uma situação que poderá demorar um pouco mais de tempo. Que é o do maior consórcio da Galp? Exatamente. E poderá demorar mais tempo devido à sua complexidade ou devido a quê? Devido à sua complexidade, principalmente ao nível do enquadramento em regras de auxílios de Estado da União Europeia. Portanto, é um consórcio que tem, pela sua dimensão, as regras de auxílios de Estado... Estamos a falar de mais de 900 milhões de euros. Exatamente. As regras de auxílios de Estado limitam não só as intensidades de apoio, mas também os montantes máximos que podem ser atribuídos, obrigando a que, para que possam ser ultrapassados esses valores, a um processo de notificação junto da Comissão Europeia. Mesmo com esse processo de notificação, existem limites máximos que, obviamente, estamos a trabalhar com o consórcio no sentido de preparar o dossiê para ser apresentado junto à Comissão Europeia, para defender esse apoio, e em paralelo estamos também a discutir com a Comissão Europeia a possibilidade de enquadramento deste investimento nas recentes regras do regime de transição e crise que foram anunciadas pela Comissão Europeia e que também permitem apoiar a produção de investimentos de componentes verdes, ou seja, componentes que são relevantes para a transição energética, sendo que este consórcio tem como objetivo exatamente isso. Portanto, é um consórcio que está associado à produção de baterias e, portanto, estamos a discutir nestas duas frentes. Baterias de lítio. Sim. Portanto, destes 6 que faltam assinar, que, se bem entendi, inclui o maior, o da Galp, exato. Destes 6, existe o risco de algum deles acabar por dificuldades, seja da Comissão Europeia, seja de outra natureza, acabar por não ir para a frente? Peço desculpa. Assim, o risco é moderado, ou seja, destes 6, eu diria que, com exceção deste caso, que é, digamos assim, aquele que tem o maior nível de incerteza, até porque depende de um resultado da própria avaliação da Comissão Europeia sobre o projeto, nos outros o risco é extremamente baixo. Neste aqui será um pouco mais elevado, mas também achamos que o risco é controlado e que vamos conseguir chegar a bom porto. E quando é que espera para os outros 5? Já percebi que quer ter até ao final do mês os contratos assinados. Para este, quando é que espera ter uma resolução? Os processos de notificação à Comissão demoram sempre algum tempo. Portanto, eu diria que esse processo só estará concluído lá mais para o final do ano, provavelmente no último trimestre deste ano. Entre aqueles que foram, entretanto, assinados, o da Volkswagen, por exemplo, já foi? Já. Aliás, o contrato da Volkswagen está associado ao recente anúncio da produção do veículo híbrido na fábrica de Palmelo. Será com verbas do PRR? Com verbas de PRR, uma parte, uma vez que também por limitações de auxílios de Estado, apenas podemos apoiar a Volkswagen na componente de investigação e desenvolvimento associada ao projeto. A componente produtiva não tem esse enquadramento em regras de auxílios de Estado, atendendo à região onde se localiza.
uma vez que a alteração das regiões estatísticas ainda não produziu efeito no mapa de auxílios regional. Isso foi determinante para a empresa produzir aqui esse novo veículo ou não? Sim, ou seja, foi determinante na medida em que dá uma continuidade àquilo que é o compromisso do Governo na manutenção da Volkswagen em Portugal e, obviamente, que a questão da alteração das regiões estatísticas, não obviamente por causa da Volkswagen, permite que aquela região, a região da Península de Setúbal, possa, pelas suas características de tecido socioeconómico, possa passar a estar abrangida nos enquadramentos comunitários como passível de apoios no âmbito de auxílios de Estado. Mas se não houvesse esse apoio do PRR, a Volkswagen poderia ter escolhido outro local para a produção do veículo? Só a Volkswagen é que poderá responder. Eu diria que quando uma empresa faz uma avaliação da rentabilidade do investimento, todos os fatores que permitem reduzir o risco desse investimento e melhorar a sua rentabilidade são relevantes. E aqui, certamente, que este apoio terá também contribuído para essa decisão. Para finalizar este tema do PRR, pode dizer-nos quais são os 6 contratos que faltam assinar e qual o seu valor global? Para além da Galp, os 6 contratos que faltam assinar, em termos de apoio, de montante de apoio, rondam os 400 milhões de euros. Relativamente à identificação dos contratos, eu não o vou fazer, uma vez que estão ainda a decorrer processos de negociação e, portanto, não queria perturbar esse processo. Ou seja, o que nos pode então dizer é, para além daquele que já referiu da Volkswagen que foi assinado, quais foram os outros 2 que foram assinados, dos 3 que referiu? Foi assinado o contrato com a Continental, no âmbito também da mobilidade elétrica, e foi assinado o contrato com a Ascensa Agro no âmbito da produção de fertilizantes e produtos de natureza química. De que valores, esses 2? Não tenho esses valores. Não tem esses valores. Relativamente ao apoio que o Banco de Fomento está a dar, sabemos que passou... Já agora permita-me só sim. acrescentar um número que é importante. Relativamente aos contratos que foram assinados, já atingimos a barreira dos 300 milhões de euros de pagamentos. Neste momento... Com estes novos 3 que estava... Com estes novos e, portanto, estimamos atingir os 400 milhões de euros a curto prazo. No curto prazo, mais um mês, é isso? Mais um mês, sim. Regressando à questão do Banco de Fomento, está a cumprir o seu papel relativamente ao que se exige no acompanhamento desta situação? Porque inicialmente houve algumas entropias, neste momento considera que já está em ritmo de cruzeiro ou nem por isso? Sim, o Banco de Fomento obviamente teve um conjunto de aspectos relacionados com a sua instalação. Por outro lado, também aqui a sua capitalização dependeu e estava associada ao próprio PRR, portanto ele foi capitalizado em mais de 250 milhões de euros, que permitiu que o seu capital depois pudesse alavancar os instrumentos de financiamento e de garantia. Portanto, o Banco de Fomento colocou um conjunto de instrumentos no mercado já e está a dinamizar esses instrumentos junto do mercado. Aliás, o próprio Banco de Fomento está a desenvolver um roadshow onde a sua Presidente e a sua CEO estão em contacto permanente com os representantes das empresas no sentido de promoverem os instrumentos do Banco de Fomento e atuarem também no sentido de facilitar o seu acesso por parte das empresas. E, portanto, esse trabalho tem sido feito e, obviamente, o Governo está atento para, se forem confirmados ou identificados constrangimentos, poder perceber de que forma é que os vamos ultrapassar dentro daquilo que são as regras em que os fundos têm que ser aplicados, porque há aqui um princípio, e é esse o princípio que regula a aplicação deste tipo de verbas, que é o princípio do teste de mercado, ou seja, quer os fundos, quer os financiamentos individuais, têm que garantir que uma percentagem do financiamento é feita por um terceiro fora, que vem de fora, ou seja, para garantir que existe um teste junto do mercado sobre aquilo que é a viabilidade da operação. Portanto, e esse princípio estará a ser aquele que causa um pouco mais de entropia no processo, uma vez que as operações são aprovadas e depois as entidades têm que encontrar
os tais parceiros, o tal financiamento privado, para garantir que tem o matching fund para que depois os fundos entrem em vigor. Ainda assim, a Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR afirmou que é necessário acelerar o processo de execução dos fundos europeus. É possível acelerar o processo? Está-se a fazer um esforço nesse sentido ou não? Sim, vamos ver. Eu sou contra uma narrativa que está instalada de que o gastar os fundos europeus parece ser um fim em si. Às vezes ficamos um pouco com essa ideia de que o objetivo é garantir que o dinheiro é gasto de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo. Nós estamos a falar de um programa que vigora até 2026, com investimentos que têm períodos de investimento que têm que ser respeitados. Por exemplo, num projeto, numa agenda mobilizadora, tem componentes de ID ou de estudos prévios, muitas vezes na fase inicial do projeto. Muitas das componentes de investimento corpóreo verificam-se numa fase intermédia do investimento. E, portanto, nós não podemos querer virar os projetos ao contrário, porque eles têm uma racionalidade económica na sua implementação. Mesmo noutras medidas, normalmente as fases de concurso público, etc., são sempre fases iniciais que criam alguma entropia no arranque dos fundos. Eu tenho bastante experiência em fundos europeus e se formos ver todas as curvas de arranque de todos os fundos europeus, pelo menos que eu conheço desde o QCA2, têm este comportamento, que é um comportamento exponencial no início, ou seja, um arranque, digamos assim, mais complexo devido a questões de operacionalização e depois as coisas começam a arrancar. Portanto, é previsível que isso aconteça, ou seja, Sim, que acelere. vai acontecer, certamente. Nós também estamos no âmbito do Governo, só para percebermos que estamos atentos para perceber de que forma é que podemos acelerar esse processo. Eu vou dar aqui um exemplo de uma medida que foi tomada e que permitiu acelerar esse processo. Os adiantamentos PRR estavam limitados a 13%. Nós, na Economia e na Secretaria de Estado, identificámos que havia a possibilidade de ultrapassar esse limite, podendo ir até aos 23% de adiantamento, utilizando um mecanismo relativamente simples, que é receber os 13% e pedir um novo pagamento com base nos 13% entregues e permitiria fazer esse top-up para 23%. Nós estamos a generalizar, isso foi ensaiado nas agendas mobilizadoras com bastante sucesso e, portanto, estamos a generalizar este mecanismo agora a outros instrumentos, nomeadamente à descarbonização, à missão interface e a outros instrumentos de apoio no âmbito das empresas 4.0, exatamente também para aumentarmos este nível de financiamento inicial, que é importante para dar este gás de arranque aos investimentos por parte dos beneficiários. A transição na presidência da Agência para a Inovação não comprometeu os calendários das agendas mobilizadoras para a inovação? Não provocou atrasos? Não provocou atraso absolutamente nenhum. Antes de mais, permitam-me também aproveitar este momento para clarificar que quem gera as agendas mobilizadoras não é a Agência Nacional de Inovação, é o IAPMEI. A Agência Nacional de Inovação é uma agência participada pelo IAPMEI e pela Fundação de Ciência e Tecnologia a 50%. E a Agência Nacional de Inovação tem uma intervenção naquilo que são as avaliações técnico-científicas sobre os projetos que estão a ser objeto de apreciação. Ou seja, existe um comitê de acompanhamento onde a ANI está representada e quando existe uma alteração a um investimento que pode pôr em causa aquilo que são os pressupostos de avaliação ou quando ele precisa de ser avaliado do ponto de vista técnico-científico, é a Agência de Inovação que promove essa avaliação com o apoio de peritos externos. Portanto, a execução das agendas mobilizadoras... Mas esse trabalho não avançam, não é? Mas esse trabalho estava feito, ou seja, esse trabalho estava feito por parte da ANI, quando a senhora Presidente da ANI entendeu apresentar a sua demissão. Por exemplo, todas as avaliações das agendas mobilizadoras estavam efetuadas, incluindo as das alegações que estavam pendentes e que não tinham ainda sido concluídas. E, portanto, foram concluídas ainda antes dela apresentar a demissão e, portanto, essa situação não teve nenhum impacto no atraso dessa medida. Um dos aspectos que foram referidos na altura foi o programa Eureka, Eurostars. Esses avisos vão ser lançados quando? Esse aviso está programado para ser lançado ainda no mês de julho. Estamos a falar de que valores? Não está ainda definido.
Estamos a avaliar os termos do aviso. Ele será proposto à Comissão Interministerial, provavelmente no final deste mês, início de julho, para que seja publicado durante o mês de julho. Já tem o interesse das PMEs relevante para o aviso? Tem havido... qual é a expectativa, digamos assim? Sim, nós temos as empresas têm manifestado uma adesão àquilo que são os mecanismos de pré-registro bastante interessante. Por exemplo, no caso da inovação produtiva, tivemos cerca de 1000 pré-registros. Pré-registro é um mecanismo onde as empresas pré-sinalizam os seus investimentos e que permite que elas possam iniciar a realização do investimento cumprindo as regras dos auxílios do Estado da União Europeia. Pronto. E, portanto, neste caso tivemos cerca de 1000 pré-registros das empresas, sabendo que nem todos os pré-registros se confirmam ou se convertem em candidaturas efetivas, mas é um número que nos dá a ideia do interesse que este tipo de programas tem por parte das empresas. Portanto, para este ainda não tem números nem tem ideia de qual será o interesse. Relativamente às alterações do CIFID, que é o Sistema de Incentivos Fiscais em ID, houve efetivamente alterações, mas também os empresários, nomeadamente as pequenas e médias empresas, consideraram que em alguns aspectos é uma desilusão. Este processo está fechado ou poderão existir mais alterações ao CIFID? Permitam-me, nós temos um dos sistemas de apoio ao ID mais competitivos do mundo. Aliás, várias avaliações têm confirmado isso. E obviamente, há sempre quem entenda que devia de ser mais, mas é um facto é que o número de candidaturas ao CIFID aumentou 25% relativo ao exercício de 2022, portanto, o processo que terminou agora, o que denota que há um interesse crescente das empresas sobre o CIFID. Portanto, nós temos também que ter uma calibração deste tipo de apoios, no sentido de perceber até onde é que eles estão a produzir os tais efeitos de diferenciação sobre as atividades que as empresas desenvolvem a partir do momento em que eles se tornam demasiado generalizados e não induzem esse efeito de diferenciação. Mas com isso está a dizer que mais de 25% de candidaturas também não seria interessante para o Estado? Não, é interessante na medida em que promove uma dinâmica ao nível do investimento ID do qual nós dependemos, mas não sinaliza a necessidade de mexer no regime ou de o tornar ainda mais atrativo do que aquilo que ele neste momento já é. Mas, por exemplo, não inclui um aspecto que é muito referenciado, que é o cashback. Porquê? Não tem sido um mecanismo do cashback. No fundo, o cashback permite que uma empresa receba em valor o crédito fiscal que não utiliza. Aquilo que foi adotado foi um alargamento do período de dedução dos juros à coleta, que, no nosso entender, também permite um maior compromisso das empresas naquilo que é a consolidação e desenvolvimento da sua atividade a médio e longo prazo. O cashback é um mecanismo em que, a partir do momento em que é aplicado, torna-se depois, deixamos de ter visibilidade sobre o que acontece a seguir. Num mecanismo deste tipo, onde nós queremos não só promover a realização de despesas, mas também queremos promover o seu efeito, e o seu efeito de verificação onde, efetivamente, na existência de matéria coletável, de vendas, de lucros, entendemos que, pelo menos até agora, que é preferível manter um regime de dedução. Mas isso seria uma forma também de poderem contratar pessoas altamente qualificadas, porque estamos a falar de inovação, não é? Mas nós, nos regimes de contratação de pessoas altamente qualificadas, vão existir e vão abrir concursos no âmbito do Portugal 2030 que irão apoiar essa contratação. E daí, aliás, não podemos sobrepor os instrumentos de apoio e, portanto, esses apoios serão dados através de verbas a fundo perdido sobre as despesas das pessoas que vão ser contratadas nesse âmbito. Olha, o Presidente da República publicou o diploma que estabelece o regime jurídico das startups e das scale-ups, mas disse que este diploma mostrará a necessidade da sua correção acabar por ser feita. Já estão a avançar neste trabalho ou não? Existem discussões que têm a ver essencialmente com dois aspectos. O exit tax, que foi referido, e a questão da abrangência àquele que são os detentores do capital social acima de uma determinada porcentagem. Portanto, aquilo que se entendeu é que não existiam, naquele momento, dados que nos permitissem decidir de uma forma
consistente num sentido ou no outro, sendo que o mecanismo que estava naquele momento em votação era já um mecanismo extremamente atrativo e disruptivo. Aliás, a Pricewaterhouse publicou uma avaliação, uma comparação internacional dos regimes de remuneração de stock options e Portugal, salvo erro, está no quinto mais atrativo, muito próximo dos regimes mais atrativos face ao nível da taxa de apoio que concede. E muitos destes regimes têm condições de saída também. Portanto, eu acho que, obviamente, estamos a promover essa avaliação. O diretor-geral da Startup Portugal também já manifestou o interesse em promover essa revisão. E o Governo concorda? É preciso rever? Nós entendemos que se pudermos tornar um mecanismo mais competitivo, sem o distorcer, ou seja, sem distorcer a forma como ele é colocado no mercado, obviamente que iremos trabalhar numa proposta que terá que ser sempre aprovada na Assembleia da República. Estamos a falar de uma lei e não de um decreto-lei. E que pode abranger os dois aspectos que referiu. Sim, mas é importante também percebermos que no caso das entidades qualificadas como startups e no caso das micro e pequenas empresas, a questão da limitação ao capital não existe. Ou seja, só existe para empresas acima de uma determinada dimensão e que não qualificam como startups, são scale-ups, portanto estão noutra classificação. Portanto, não estamos a falar de um universo total, portanto é um universo específico que obviamente agora estamos a avaliar e a estudar no sentido de perceber se essa margem existe para a introdução dessa melhoria. Há poucos meses, em fevereiro, dizia que o reforço de recursos humanos do IAPMEI, que de resto é uma casa que conhece muito bem, ia ser concretizado até ao final do primeiro semestre. Esse objetivo vai ser atingido? Esse objetivo, provavelmente não no final do primeiro semestre. O processo de recrutamento está a decorrer, só que para cerca de 2 dúzias de vagas apareceram mais de 1000 candidaturas e, portanto, há um processo que está neste momento de avaliação a ser feito. Isso não nos deu expectativas? Excedeu as expectativas, no entanto, temos que perceber que o processo de recrutamento na administração pública não, por exemplo, é por natureza aberto, ou seja, não permite, por exemplo, focar áreas de especialização técnica em determinados domínios, o que significa, por exemplo, que qualquer pessoa que tenha uma licenciatura se pode candidatar. E o que é facto é que a administração pública continua a ser apelativa e muitas pessoas que têm esse nível académico candidatam-se e que depois o que acontece muitas vezes é que nos processos de avaliação, de entrevista, etc., chega-se à conclusão que as pessoas não dominam os aspectos técnicos que permitem que entrem no IAPMEI e acrescentem valor para este tipo de atividade. E, portanto, é um processo, eu próprio já o conheço, ainda antes de estar nestas funções, passei por uma situação semelhante e é um processo que tem que ser, porque existem regras, tem que ser transparentes, existem prazos de comunicação, de resposta junto dos candidatos que têm que ser respeitados. No entanto, o IAPMEI está a trabalhar para que no final do verão, em setembro, o processo esteja concluído e estas pessoas possam entrar ainda no último trimestre. Para concluirmos, queria lhe perguntar quais são os seus objetivos até ao final do ano. Eu tenho um conjunto de objetivos e aspirações. Obviamente... os mais relevantes, claro. Os mais relevantes. O reforço daquilo que é a capacidade operacional do IAPMEI é um dos aspectos importantes, nomeadamente este reforço de recursos humanos e um reforço também adicional que está neste momento já em processo de aprovação para um reforço de mais 30 quadros técnicos no IAPMEI, acima dos 53 que foram recrutados no âmbito do PRR. E esse aspecto é crítico porque o IAPMEI é central naquilo que é fazer chegar os fundos às empresas, especialmente as de pequena e média dimensão. O IAPMEI representa mais de 50% dos fundos europeus que chegam às empresas e das de pequena e média dimensão eu diria que representará, se não a totalidade, uma percentagem muito significativa. E, portanto, fazer chegar os apoios às empresas mais rápido parte também por esta necessidade e esse é um dos objetivos. Portanto, capacitar o IAPMEI para fazermos chegar os fundos do Portugal 2020 de forma mais eficaz, 2030, peço desculpa, mais eficaz às empresas. O outro, diria,
conseguirmos atingir um nível de crescimento superior às previsões das entidades internacionais, daquelas que têm apresentado. O Sr. Ministro da Economia já o manifestou. Eu partilho dessa expectativa. Acha que é possível, é isso? Acho que é possível chegarmos próximo dos 3%. Com a prestação das empresas e das exportações, nomeadamente? Com a prestação das exportações e também com as medidas que têm sido introduzidas para mantermos o consumo, ou seja, para que o efeito no consumo não seja tão significativo. Portanto, acreditamos que, e também com o investimento PRR, que este ano vai ter uma expressão muito maior do que teve no ano passado, onde crescemos 6,7%, acreditamos que vamos atingir os 3%. De qualquer forma, deixem-me só dizer, porque estas projeções, o FMI fez uma avaliação interessante, porque eles previram 2,6% de crescimento, mas o que dizem é que se o crescimento em cadeia, a partir do primeiro trimestre, fosse nulo, ou seja, se a economia estagnasse, o crescimento no final do ano rondaria os 2%. Ou seja, significaria que podíamos não ter crescimento até o final do ano e mesmo assim íamos crescer acima das previsões iniciais, que eram de apenas 1%. E os sinais, ainda hoje os setores o manifestaram publicamente, os sinais que nós temos é que vamos continuar a ter crescimento de exportações de bens e de serviços também, por exemplo, no caso do turismo. Vamos ter agora o verão, onde será o período de maior atividade, e eu acredito, nós acreditamos, no Ministério da Economia, de que esse potencial existe. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é economia. O centro daquele que é o desenvolvimento socioeconómico do nosso país. A ICEP? A ICEP, uma agência de referência na promoção de investimento internacional. Diplomacia económica? Importante para garantir que as nossas empresas no estrangeiro jogam com as mesmas regras de jogo do que os seus concorrentes. Líder? António Costa. Corrupção? A evitar, a repudiar de todas as formas. João Neves? Um colega, uma pessoa de referência, um profissional que serviu a economia e continua a servir a economia também tendo em vista o seu crescimento. João Galamba? Um colega de governo. TAP? Uma empresa e um serviço essencial também para o desenvolvimento da nossa economia. Remodelação? Estamos todos a prazo. António Costa Silva? Uma pessoa inspiradora com uma capacidade de trabalho fabulosa. Família? É o cerne de tudo. Nós todos trabalhamos para crescer a economia porque no final do dia queremos que ela se concretize para o bem de todos aqueles que amamos e, obviamente, a nossa família. Infância? Feliz. Ambição? Realizar-me profissionalmente e poder dar um contributo positivo para o crescimento de Portugal. Saudade? O meu pai. Portugal? É o nosso país, é aquilo pelo qual nós lutamos todos os dias e queremos que tem um futuro, eu acredito que tem um futuro. Tem um futuro. Pedro Cilínio, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com a Antena 1 e o Jornal de Negócios em www.rtp.pt com o Secretário de Estado da Economia. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.